O Wrexham avançou para a próxima fase da Carabao Cup, graças a esse bonito exemplar de ser humano que está na sua tela, Oli Palmer. Foi um jogo muito disputado, muito equilibrado contra o Hull City, que terminou em 3-3. Os dois times tiveram seus momentos na partida, souberam aproveitar, e aí para o Wrexham a coisa foi um pouco mais dramática, um pouco mais emocionante do que poderia, mas acabou dando tudo certo, né? O time abriu o placar, abriu 1-0, tomou a virada, tomou 3-1, e aí no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, já indo para os acréscimos, o Oli Palmer fez 2 gols, ele entrou em campo no segundo tempo, graças a várias mudanças também que aconteceram no time, né? O Wrexham começou com um time completamente reserva, e aí no decorrer do segundo tempo, o time já estava perdendo por 3-1, o Phil fez algumas mudanças ali, mexeu um pouco no jeito do time jogar, conseguiu ir para cima, aproveitar as chances. Oli Palmer certeiro, atuação perfeita, segurou a bola lá na frente, fez 2 gols em 2 chances que teve e ainda converteu o seu pênalti na disputa final para ver quem avançava, certo? Vamos ouvir o que disseram Oli Palmer, a estrela da noite, e também o Phil Parkinson depois desse confronto. Oli, 2 goals for yourself tonight and a very dramatic penalty shootout win to get into the second round of the Carabao Cup. How are you feeling right now? A pergunta foi, né, Oli, você marcou 2 gols e ainda conseguiu vencer uma disputa de pênaltis dramática, né? E avançou pela Carabao Cup. Como você está se sentindo agora? Yeah, emotional, to be completely honest. A little bit emotional after the game, but like you said, the penalties were great. E aí ele falou, pô, eu tô emocionado, né? Eu fiquei bastante emocionado depois do jogo, dá pra ver, assim, até a respiração dele, né? Ainda tá nessa adrenalina, e aí ele começa falando dos pênaltis, né? Foram perfeitos, 5 pênaltis clínicos, certeiros, cirúrgicos, seria uma tradução legal. Disappointing probably to go 3-1 down so quickly, but I think the grand scheme of things, you know, they only made 2 or 3 changes from the game at the weekend. E aí ele falou, pô, bastante desapontante, né? Você perder por 3-1, né? Você tomar uma virada e essa virada ser tão rápida assim, né? Foi um momento ali que foi bem frustrante, bem tenso da partida, né? Ele comenta no cenário geral, né? Ele disse que eles fizeram só 2 ou 3 mudanças, foi um pouquinho mais, se não me engano, acho que foram 4, do time titular da Championship para esse jogo da Carabao Cup, e o Wrexham, como eu falei, mudou os 11, né? Então foi meio que um time misto, quase titular, contra um time completamente reserva. So I think, you know, overall it was a really pleasing performance. E aí ele falou que nesse contexto é uma boa performance, né? Nesse nível de enfrentamento, você conseguir ir atrás com seu time reserva. Claro, no segundo tempo entrou Josh Winders, entrou o Brian, por exemplo, entrou o Barnett e o Longman, que começou a partida, né? Os dois acabam dividindo a titularidade, mas entraram algumas peças titulares, e aí o time conseguiu buscar esse empate, mas jogou o jogo inteiro completamente reserva. Some side are clearly never going to give in even when the cards are down, but what did the manager say to you when you were coming on off the bench? O repórter pergunta assim, o Wrexham é conhecido, né, é bem nítido que é um time que nunca desiste, que nunca entrega as cartas, sempre tá ali até o final. E aí ele perguntou o que Phil Parkinson disse para vocês. Disse, na verdade, para ele quando ele saiu do banco, pro Oli Palmer. Impact the game. Impact the game. Falou, vai lá, causa impacto no jogo, muda o jogo. Get stuck in and do what I do, and you know. Se entrega, vai lá dentro e faça o que você tem que fazer. Boys coming on, just try and impact the game. Didn't quite do that in the way that we went 2 goals down. You think, oh God. But no. Olha isso, a gente vê como ele tá emocionado, né, mano? Que momento que foi isso pro Oli Palmer, né? Ele tava sem jogar desde janeiro, ele tava já em negociações para sair do clube, principalmente porque chegou o Kiefer Moore, que vai ocupar esse perfil, né? É esse mesmo perfil de jogador, vai ocupar o papel dele. E aí o Kiefer Moore começou jogando muito, e aí teve uma lesão séria, que vai ficar de fora por alguns meses. E aí o Oli Palmer vai lá, é inscrito, é relacionado pro jogo, entra e faz o que faz. Inclusive usando a camisa 35, tá? Ele não é mais o camisa 9, nem o Moore é a 9, né? O Moore é o titular da posição, mas a 9 ficou com o Ryan Hard, a 19 tá com o Moore. Inclusive, se você quiser saber a numeração completa no nosso site, wrexham.com.br, tem lá. E aí o Palmer voltou a usar a 35, que é a camisa que ele usou quando ele chegou. E aí foi esse momento, né? O Phil Parkinson falou para ele entrar, mudar o jogo, e foi o que ele fez. Assim,
2 gols em 2 chances. No, I think all in all, we dug deep, and we've done that. All jokes aside, we've done that the last few years. Since the gaffer come in, since the owners have been here, we've really made this place a fortress. Olha, ele fala assim, se você for olhar para o histórico, o Wrexham fez isso nos últimos anos. E quem acompanha o Wrexham Brasil desde o começo sabe, cansou de ver o Wrexham empatando, virando o jogo no finalzinho. É muita emoção, nunca abandone um jogo do Wrexham antes do fim, tá? Porque pro bem ou pro mal, coisa muda no finalzinho. A chance de ter uma reviravolta é muito grande. E aí o Wrexham tem sido bem sucedido nesse tipo de situação. O Oli Palmer fala, nos últimos anos a gente tornou esse lugar uma fortaleza. You look back to the Dovers, the 6-5s, the Barnets, the 7-5s, the games where we really never give up. And, I feel like the gaffer's done well to keep a core group of players here that, have that spirit. And throughout the seasons, as we've changed and evolved, E ele vai citando vários casos históricos, né? E aí ele fala assim que, se você olhar pelas temporadas, o Wrexham sempre busca esse perfil, sempre tem buscado esse perfil de jogadores com esse espírito de briga, de estar ali, sempre envolvido, e conforme isso vai se desenvolvendo e evoluindo, conforme, né, o elenco vai evoluindo, os jogadores que já estavam no elenco vão passando isso para os jogadores que chegam, mantendo esse espírito, né? That's what we do here. That's what we do, and that's what we've always done. É isso que a gente faz. Hopefully that's what will happen for many more years to come. É isso que a gente sempre fez, e é isso que, se tudo der certo, a gente vai continuar fazendo nos próximos anos que virão. I know you've played in Carabao Cup games for the side before, but with the game against Southampton at the weekend, the game here tonight against Hull, as someone that's been through that whole journey, can you really sense the change of the level that you've now arrived at? O repórter fala sobre as duas partidas, né? Olhando para o jogo de sábado contra o Southampton, a estreia, que ele não esteve em campo, e no jogo de hoje pela Carabao, o repórter pergunta: você, Oli Palmer, que está nesse projeto desde o começo, que viu tudo acontecer, você consegue sentir essa mudança de nível de competição, essa subida de patamar que agora vocês estão? I thought that was easier than League One, coming on, getting 2 goals in 20 minutes. I got 3 all last season. Aí ele fala assim: eu achei mais fácil que a League One. Eu entrei em campo, fiz 2 gols em 20 minutos. Na liga passada ele fez 3 gols na temporada inteira. Né? Até League One, coming on, getting 2 goals in 20 minutes. I got 3 all last season. O homem tá solto, hein? It's a massive step up. The gulf between League One and the Championship. You can see the quality that the new boys come in. Josh Windass, fantastic. Aí ele fala assim, olha, obviamente é um salto muito grande de qualidade. Ele comenta, dá para perceber, inclusive, de perto, pelos novos jogadores que chegaram. Ele cita o Josh Windass, Kiefer Moore, fantastic talent. Kiefer Moore, Lewis, chama eles, Liberato Kakati, ele chama eles de um talento fantástico. Ryan, there's plenty of Ryan Hard. Fantastic talent that we've added to our own squad. So, we've got to worry about what we're going to do and not what other teams are going to do. And aí ele falou, olha, a gente adicionou muito talento ao nosso elenco e agora a gente tem que se preocupar com o que a gente pode fazer, com o que a gente vai fazer e não com o que as outras equipes estão fazendo. We'll make here a fortress again this season. E vamos tornar esse lugar uma fortaleza de novo essa temporada. I watched the game on Saturday. I thought it was a fantastic display against Southampton, and we were unlucky not to come away with all 3 points. So ele falou, eu assisti o jogo no sábado, ele não estava relacionado, né? E foi uma performance muito bem feita, fantástica. Foi muita falta de sorte a gente não sair com os 3 pontos. It's going to be a massive challenge and something vai ser um desafio muito grande. All the way through the club will embrace together and try and be as successful as possible. Aí ele fala, olha, dos donos do clube, ele já tinha citado, né, quando ele falou do espírito, né, de tornar essa fortaleza, ele citou não só os jogadores, eu acabei traduzindo só a parte dos jogadores, mas ele falou dos donos também, né, ele fala, olha, dos donos até quem tá aqui na ponta, dentro de campo, a gente vai estar junto para transformar esse lugar na fortaleza que é, para manter esse lugar a fortaleza que é e tentar ser o mais bem sucedido possível. Just finally, you spoke about how you're emotional at getting those 2 goals and the win. What was it like to have the moment with the fans as you walked off? Yeah. O repórter volta nessa pergunta, né? Nesse tema, olha, você ficou muito emocionado. Conta pra gente como é que foi esse momento com a torcida, né? A torcida que já conhece muito bem o Oli Palmer. O Oli Palmer é uma lenda, né? No passado really recente special. do Wrexham. I think they wanted me to do Moses' celebration at the end, but I was never going to do that.
But it was emotional celebration. You walked off. Yeah, really special. I think they wanted me to do Moses' celebration at the end, but I was never going to do that. But it was emotional. Ele fala sobre uma comemoração aqui, que falou que não vai fazer, vou até dar uma pesquisada depois, eu tô reagindo, tô assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui com vocês, já traduzindo. It was like rolling back the years of the 35. So I really enjoyed. Ele comenta que foi muito emocionante e foi como voltar alguns anos atrás, a época que ele usava a 35, né, o número 35. It. More Então ele importantly, we're realmente through to the next gostou round, and muito it's a disso. fantastic cup to go on and, you know, try and Ele falou, o mais importante é que a gente avançou de fase e é uma Copa maravilhosa para avançar go as far as possible. e tentar ir o mais longe possível. Thanks, Ollie. Thank you. Thanks, Oli. Muito obrigado, Oli Palmer. Oli Palmer está de volta no jogo. Agora vamos ver o que disse Phil Parkinson. Phil Parkinson, o chefe da comissão técnica, que teve um impacto muito positivo no jogo também, assim como o Oli Palmer. Claro, o Phil Parkinson não joga, né? Então, dentro de campo ele não teve, mas na maneira que ele conseguiu mexer no time para corrigir os erros que foram cometidos e também para entender o momento do jogo, correr os riscos e ir para cima, foi muito bem. Tá na conta dele também esse empate. The second round of the Carabao Cup after a penalty shootout victory. What are your reflections on that match? Ele perguntou sobre as impressões gerais dessa partida que foi para os pênaltis. First half, after the first 10 minutes, I thought we grew in belief and got hold of the ball and got an element of control in the game. And when ele comenta aqui, né, que depois dos primeiros 10 minutos, o time entrou no jogo e tomou total controle na partida. Na transmissão, a gente comentou exatamente a mesma coisa também, né? A gente começou um pouco desencaixado, um pouco fora do jogo, o Hull City com muito domínio, e aí o Wrexham retomou o controle e eu contei uns 5, 6 ataques seguidos sem o Hull City ver a cor da bola, né? Até a gente chegar no gol. Foi isso mesmo. Controlou o jogo. O gol foi muito bonito. Foi uma jogada muito trabalhada, troca de passes paciente, ultrapassagem. Foi um bom gol, bem construído. Olha só, e ele falando, né, foi de uma jogada trabalhada e disse para os jogadores, falou para os jogadores, a gente não veio aqui nessa divisão só para ficar se defendendo e impedindo os outros de jogar. Nós também podemos jogar. I thought we played some great football. I felt after their goal we just dropped and it took us too long to get back going again. E aí ele comenta que depois do gol sofrido, o time caiu muito e demorou demais para conseguir voltar, para conseguir se recuperar. E foi de fato o que aconteceu, assim. Depois que o Wrexham tomou um gol, apagou. O time muito mal até o final da partida, não conseguiu se reencontrar, e aí com as alterações que o Phil foi fazendo, né, ele fez um bloco de 4 alterações, foi aí que a gente começou a sofrer essa reviravolta, inclusive, e aí depois ele fez algumas mudanças ali, umas mudanças estratégicas mesmo, inclusive no desenho do esquema tático para poder ir para cima, conseguiu recuperar, buscar o empate na Bacia das Almas. And then in the second period, I thought we started really well. We've had the chances to go and take the game away from them. We didn't. Claro, eu falei uma avaliação geral, mas ele tá falando aqui tempo por tempo, né? E ele lembra que nos primeiros minutos do segundo tempo, o Wrexham teve grandes chances de ampliar o placar, de fazer mais gols, chances claras, inclusive tem uma que o Ryan Hard perde na pequena área, livre, sem goleiro. Take them. Uma cabeçada. And then just one moment has got them the second goal, and then obviously the third one, and the pitch becomes very big. A lot of tired legs out there. We've changed. Ele comenta dos gols sofridos, né? Ele fala, olha, nessas horas aí, né, nesse momento da partida, o campo fica muito grande porque as distâncias ficam mais difíceis de percorrer por causa das pernas cansadas, né? Ele usa esse termo. E aí fez algumas trocas, mudou o desenho tático, como eu disse aqui. Colocou alguns substitutos. Mas o principal foi o espírito, a entrega, a energia que o time colocou dentro de campo. É a mesma coisa que o Palmer comentou, né? Foi muito importante para quem chegou, para os reforços, ver que a gente é assim, que o time é isso, e eles entenderem que esse tipo de energia, se você tá no Wrexham, é para brigar até o último minuto.
And I'm just, we've got our season off and running with a result tonight. We got our Aí ele vai lá e comenta, olha, foi uma grande decepção no sábado, no caso a gente tomou a virada e hoje season off and running with a conseguimos very good performance reverter o placar. at the weekend. But tonight it was good to get a result and get through to the next round and show everybody what we're all about. We keep going to the end like we did tonight. Foi isso, ele comenta que no sábado foi uma grande performance, um grande desempenho e a gente perdeu. Hoje, ele não falou isso, né? Hoje foi mais ou menos, foi um jogo equilibrado, né? De momentos, cada time teve o seu momento. O Wrexham foi muito mal no momento que não era dele, mas depois conseguiu ir muito bem quando teve o seu momento de novo, né? Conseguimos um resultado e conseguimos avançar, e aí o Phil disse que isso é importante demais para a temporada. Terrific, Jimmy's cross and Ollie's fantastic header, and then Ryan Barner, a great bit of individual play, stood up. Ele comenta dos gols, né, que foram fantásticos, foram 2 cruzamentos muito bem colocados, tanto do Barnett quanto do James McLean. The back stick, and Ollie gets the equalizer, and the penalties were taken with great composure. Claro, elogia também a atuação do Oli Palmer e fala da compostura, né, da concentração e a seriedade, o comprometimento que o time mostrou nos pênaltis. Which gets us into the next round. And just to touch on the penalties there, obviously some really important goals to get you into that penalty shootout. You mentioned in the build-up that the lads have been training, practicing for penalties. You must have been really pleased with what you saw out there under pressure. Yeah, of course, because o repórter ele fala sobre essa questão dos pênaltis, né? Dizendo que o time tem treinado, conseguiu desempenhar bem, conseguiu lidar bem na pressão. Na hora do vamos ver, né? That's important. Sometimes it works, sometimes it doesn't. But the way the lads stepped up tonight was outstanding. Ele diz, então, que toda vez que eles vão jogar uma competição eliminatória, eles fazem uma sessão de treinos de pênalti, eles vão focar nesse aspecto, e algumas vezes funciona, algumas vezes não. Do jeito que aconteceu hoje, ele elogia o quanto os jogadores foram bem nesse quesito. Hoje, no caso, no dia do jogo. It was a tough game. They didn't make so many changes as we did, and so that was a championship standard game, and it was good for our lads, another group tonight to get minutes in the legs, and that was really. Ele comenta aqui também a mesma questão que o Palmer ressaltou, que eu também trouxe, de que o time adversário não veio muito mexido. Eles vieram com um time muito próximo do titular, e aí ele falou, olha, a gente veio com o time todo mexido e isso foi importante. Por quê? Primeiro, porque a gente conseguiu jogar num padrão de Championship, né, contra um time titular da Championship, e também conseguimos dar minutos a jogadores que não tiveram minutos no sábado. Isso é importante para o balanço da temporada, né? Principalmente nesse começo, que tá todo mundo desentrosado, ainda sem ritmo. We took the decision to make 11 changes, give a couple of our youngsters a game, and after special mention for Ashley and Aaron, because that was a tough game for those two. Ele comenta aqui que, além dessas mudanças, ele colocou 2 garotos em campo, né, que nem faziam parte com frequência do elenco profissional na temporada passada, no quesito de estar em campo, né? O Aaron estava emprestado, o Harry Ashfield só jogou os jogos de Copa, daquela Copa que a gente nem joga mais, né? A Papa John's Cup, né? Bristol City Motors, o nome da temporada passada, né? Que é uma Copa que geralmente os times mandam as categorias de base para jogar nos times de Championship e Premier League, e os outros times também vêm bem mexidos. Então, eles não estiveram ainda nesse nível de competitividade e conseguiram lidar bem. Foi um jogo difícil e eles estiveram lá. Ele lembra do gol. Nossa, ia ser um golaço do Harry Ashfield. Ele recebeu, deu um drible curto, desconcertante com a perna direita, trouxe para a perna esquerda, bateu, ela passou tirando tinta do ângulo, ia na gaveta essa bola. E o Aaron James participou da jogada do gol, além de ter um desempenho ok na defesa também, lembrando que o Aaron James ele é um jogador que começou como ala, lateral, ala direito, jogou a maior parte do tempo no Wrexham, nos amistosos, né, e jogos de Copa quando ele esteve como, na maior parte não, foi meio dividido, mas jogou bastante também como zagueiro pela direita, e ontem jogou nesse jogo da Carabao, jogou como zagueiro pela esquerda. Então foi bastante coisa para se adaptar. Ele falou, olha, ele tem uma inteligência para ler o jogo, ele tem vigor físico e mostrou isso nessa noite.
touch on Ollie Palmer, came on as a sub, 2 late goals, the penalty. What did you make of his contribution? Well, it was immense. Pergunta sobre o Oli Palmer. Chegou do banco, fez 3 gols. O que você acha da contribuição dele? You know, to get Ele já começa dizendo, foi imenso. the 2 goals was fantastic for him and for us. And you know, Ollie, you know, January we took the decision to bring a couple of new strikers in. We explained to him why, and obviously we it worked because we got promotion. But you know, Ele diz que o Oli Palmer começa a falar, né, de todo esse histórico. Diz que foi muito importante para ele e para o time também. Em janeiro chegaram 2 atacantes, que foi o Jay Rodrigues e o Sam Smith. O Oli Palmer e o Paul Mullin ficaram de fora, né, dessa equipe. E aí ele fala, olha, isso funcionou porque a gente foi promovido, né, esse tipo de mudança, e a gente conversou com o Oli Palmer. he conducted himself very well around the group, trained really well. Diz que o Oli Palmer lidou muito bem com isso, foi um cara de grupo, continuou treinando muito bem. And made a contribution even though it wasn't on the pitch. E aí contribuiu muito para a equipe, mesmo fora do campo. Lembrando sempre, um time treina mais do que joga. Então, é importante também, mesmo que o jogador não seja um titular, ele contribui também para a equipe nos treinamentos. In terms of the way he was around the building, and you know that's as important for me as the performances on the pitch. And then tonight he's got his moment, and you know you could see how delighted the lads were for him, and that's because of the way he was last year. Ele diz assim, isso é importante, e aí ele teve a oportunidade agora de estar em campo, fez o que fez, e deu para ver como que todo o grupo ficou muito feliz por ele, e isso é por causa do profissionalismo, do jeito que ele se comportou no ano passado, onde ele, no ano passado não, né, na temporada passada, porque desde janeiro, ele não foi mais relacionado, né, ele não participou mais das partidas de nenhuma, desde janeiro. When he wasn't in the team. Just finally, a late dramatic win like that, does that only further the desire to get back here on Saturday against West Brom? Yeah, it's O repórter, por fim, pergunta, um jogo com essa atmosfera, com um empate no final dramático, como é que fica a ansiedade para voltar aqui no estádio? Foi o primeiro jogo do Wrexham em casa, né, no Racecourse Ground, na temporada, e aí foi pela Copa, agora no sábado vai ter a partida contra o West Bromwich pela Championship. great taste for us tonight. We needed the game on our new pitch, dugouts on that side, a lot of new players, obviously all not starting for various reasons, but we needed this dress rehearsal really, and albeit in a competitive game, and we've had it, and now we're ready for the weekend. Ele diz, olha, a gente estava esperando muito poder jogar nesse campo novo. O Wrexham trocou todo o gramado do Racecourse Ground e tá nesse nível competitivo, tá ali nesse ambiente, né, nessa atmosfera, foi muito importante. E aí a gente está pronto para o sábado, certo? Foi isso. Fique de olho aqui no nosso canal, porque tá tendo vídeo direto, seja com essas análises, esses comentários gerais sobre a partida, a partir das entrevistas e com a tradução das entrevistas também, seja com alguns vídeos trazendo histórias, curiosidades sobre o Wrexham, sobre as ligas e afins que a gente disputa, e também análise do que acontece dentro de campo, análise tática do desempenho dos jogadores também, em vídeos que eu tenho produzido, certo? Vamos que vamos, deixa aí o seu like, se inscreve, vai lá no canal do Wrexham também, dá uma moral, porque a gente está usando o conteúdo deles para traduzir, e até a próxima.